Cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para mais um estudo nas nossas lições bíblicas da classe adulto CPAD, em que nós apresentamos o nosso plano de estudo com infográfico. Dessa vez nós vamos trabalhar a lição de número 3, a mordomia da alma e do espírito. E aí tudo que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico está nesse slide. Você pode pausar e ler essas informações úteis para entender a nossa maneira de trabalhar a lição. Tendo dito isso, apenas mais uma informação importante, que a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste essa apresentação inteira, porque muitas pessoas recebem os slides e acabam não vendo a apresentação toda no YouTube. Se você gostar da apresentação, você dá o seu like para que outras pessoas tenham acesso a esse material e também possam ser beneficiadas, porque o YouTube ranqueia melhor através do like que os internautas dão, ok? A gente parte então para os objetivos específicos para essa lição, que são 1. Conceituar alma e espírito, 2. Relatar a mordomia da alma e 3. Apresentar a mordomia do espírito. Então, o texto áureo da nossa lição, cujo título é Mordomia da Alma e do Espírito, diz: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5 e 23. E a verdade prática: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe, em Gálatas 5, 16 ao 22 e depois o 25, a gente tem essa leitura e o meu destaque fica para o versículo 16 e o versículo 25. Você pode pausar e fazer a sua leitura e, querendo complementá-la com a leitura diária, que é feita durante a semana, mas você pode fazê-la no seu momento de estudo, ou você, professor em sala de aula, pode distribuir 6 post-its aos alunos antecipadamente para que leiam de forma sequencial e todos tenham uma dimensão mais abrangente do assunto que está sendo tratado. Fica aí essa dica. A gente entra então na introdução, que diz o seguinte: para ser mordomo da alma e do espírito, o homem necessita, antes de tudo, da fé em Deus, da entrega incondicional a Cristo Jesus e da ação poderosa do Espírito Santo na sua mente, pensamento e maneira de viver diante do Criador. Para isso, é preciso ser nova criatura. 1 Coríntios 5,17. Assim, além de conservar o corpo, precisamos conservar a alma e o espírito. É o que veremos nessa lição. E como prática nossa é sempre de colocar tanto a introdução e a conclusão combinando as duas expressões do autor para que possamos chegar à ideia geral da lição através das partes que estão sublinhadas em amarelo. Se a gente lê só as partes em amarelo, a gente tem uma dimensão mais precisa do assunto. Começando pela introdução, só a parte em amarelo diz o seguinte: para ser mordomo da alma e do espírito, é preciso ser nova criatura. É reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente partes de nossa vida. Essa combinação ajuda você a assimilar melhor o conteúdo já de maneira antecipada. Tendo dito isso, a gente parte então para o nosso infográfico propriamente dito, onde a gente vai ter no primeiro tópico conceituando alma e espírito, no segundo a mordomia da alma, o homem interior, e no terceiro a mordomia do espírito. No primeiro a gente vai ter como pontos 1. O significado de alma, 2. A origem da alma e 3. Conceituação de espírito. No segundo tópico a gente vai ter a tricotomia do homem e a mordomia da alma. E no terceiro tópico a gente vai ter como pontos importantes andando em espírito e frutificando no espírito. Então essa é a divisão da nossa lição, nesses 3 tópicos importantíssimos, cada um com a sua especificidade de importância, que vai ser muito interessante para a nossa lição. E como dica para os professores, fica aí a nossa gestão do tempo em aula, lembrando que a gente tem na maior parte das escolas dominical o tempo útil
de aula, ou seja, tirando o período em que toda a escola se reúne para iniciar a escola dominical e o período do término depois da aula, o que a gente tem nesse meio é a aula propriamente dita, que em média é de 70 minutos, ou seja, de 1h10 em sala de aula, né, que é um tempo relativamente bom, considerando que na área da educação, por exemplo, o tempo médio de uma aula é de 45 minutos, porque dizem os especialistas que mais do que isso, as pessoas já começam a ter uma dispersão de atenção. Então, para uma escola dominical, 70 minutos bem trabalhados, conseguindo manter a atenção dos alunos, é tempo mais do que suficiente para tratar as partes mais importantes. Então, eu dividi 25 minutos para o primeiro tópico, 25 para o segundo, e 20 para o terceiro, ok? E aí cada professor trabalha em sala de aula como achar mais adequado e mais conveniente para o aproveitamento da aula, ok? Fica aí essa sugestão. A gente passa então para o primeiro tópico, onde a gente vai trabalhar a conceituação da alma e do espírito a partir do próximo slide. Então a gente tem como o significado de alma o primeiro ponto. Aqui você tem o texto e as partes selecionadas, você faz a sua leitura, e como complemento eu trouxe um auxílio aqui, extraído do livro do Norman Geisler, Teologia Sistemática, no volume 2, tá bom? Para complementar o significado de alma. E a gente tem o seguinte aqui, dessa contribuição do Norman Geisler sobre alma. Tá aqui o texto, eu não vou ler, é um texto extenso, mas você pausa o vídeo e faz a sua leitura e as suas ponderações, ok? E aí tem mais aqui sobre a origem da alma. A gente tem essa parte selecionada em amarelo, e a seguir também a gente tem, nesse caso específico, 3 pontos que vão ser trabalhados, ou subpontos, né, que é a teoria da pré-existência, a gente tem o criacionismo e a gente tem a teoria participativa, tá? Então você vai ler esse ponto 2 como uma introdução a esses 3 pontos que vão ser trabalhados, tá? Ou 3 subpontos, ok? E aí a gente tem o seguinte, eu coloquei eles num único plano porque achei que seria mais útil do ponto de vista de assimilação do conteúdo, tá? Teoria da pré-existência e as partes selecionadas em amarelo que eu considerei importante. Na sequência, o criacionismo, e depois a teoria participativa. Você pausa o vídeo e faz a sua leitura e as suas ponderações, ok? A gente passa então para um ponto que eu trouxe também desse segundo volume de Teologia Sistemática do Norman Geisler, 3 pontos de vista acerca da origem da alma, ou seja, que acabam se combinando com isso que foi mostrado aqui pelo comentarista, ok? Então, como complemento para o seu estudo, ou seja, um assunto muito profundo, claro que não dá para ser tratado de forma exaustiva numa aula de 70 minutos, só esse ponto levaria uma aula inteira e ainda você não fecharia a questão, porque até hoje não se fechou questão sobre essa questão, sobre isso, ou seja. E aí a gente tem o seguinte como contribuição: a visão da pré-existência não criada, ok? E aí você pausa o vídeo, faz a sua leitura e as suas ponderações. A gente tem na sequência a visão da pré-existência criada, tá? E aí você pausa o vídeo, faz as suas ponderações. Nesse caso, até Orígenes e Agostinho foram adeptos dessa visão, mas depois Agostinho, particularmente, abandonou essa visão porque viu inconsistência nela, ok? E aí a gente tem na sequência, a perspectiva da criação. A alma foi criada diretamente por Deus, e aqui você tem o texto e faz as suas ponderações. E depois o segundo ponto dentro dessa questão, que é a visão traducionista. A alma é criada indiretamente por intermédio dos pais, que é muito parecido com a questão participativa que o comentarista colocou em um de seus pontos, ok? Então você tem aqui mais essa visão, pausa, faz a leitura e as suas ponderações, ok? Então, a gente chega aqui ao terceiro ponto do primeiro tópico, que é a conceituação de espírito.
você tem o texto, as partes selecionadas em amarelo, e aqui a contribuição foi tirada do auxílio, do livro, digo, do Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que eu passo a mostrar para vocês no próximo slide. Então a gente tem aqui o espírito humano, tá? E ele vai falar sobre essa questão na página 87, você pausa e faz a sua leitura e as suas ponderações sobre esse subsídio que complementa aquilo que o comentarista colocou sobre esse ponto, ok? A conceituação do espírito. E aí a gente então fecha esse primeiro tópico, chegando ao objetivo específico, ou seja, o objetivo alcançado aqui, depois desse estudo, é o de conceituar alma e espírito, ok? Então eu creio que com esse conjunto de informações você vai ter uma boa base para ter uma noção mais abrangente dessa questão que, como eu disse, não dá para ser exaurida num tempo tão pequeno como esse, você vai ter que estudar muito mais esse assunto, ok? Mas tendo indicado esse caminho, já fica uma leitura mais específica, né? Então a assimilação se torna melhor. A gente fecha aqui, parte para o segundo tópico, a mordomia da alma, o homem interior. A gente fala disso a partir do próximo slide, ok? Então a gente tem aqui como primeiro ponto a tricotomia do homem. Você tem aqui o texto do comentarista, com a parte que eu selecionei em amarelo, e aqui a gente tem um auxílio a seguir, que foi extraído também do livro do Meyer Pearman, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, para a questão da tricotomia, que também é uma questão bastante complexa, que não dá para ser exaurida num tópico de aula, ok? Você faz aqui a pausa do vídeo, ou olha no seu PowerPoint, que eu vou enviar para você, ou que eu enviei para você, e faz as suas ponderações sobre essa questão importante. E Meyer Pearman coloca uma questão interessante aqui, que na visão dele, as duas teorias estão certas, né? Tanto a tricotomia como a dicotomia, depende da maneira como você olha e estuda a questão, fica aí mais esse ponto para discussão, ok? A gente tem então aqui na sequência, falando sobre a mordomia da alma, o ponto 2 do segundo tópico, que você tem o texto do comentarista, e mais uma vez, esse ponto ele se divide em três questões importantes, que a primeira é a necessidade da alma, a segunda, a santificação da alma, e a terceira, a santificação dos pensamentos, ok? Aqui o que eu tenho a dizer é o seguinte: como esses três pontos estão claros, enxutos e se equivalem na finalidade, eu os coloquei em um só slide para agilizar a sua assimilação, como você pode conferir a seguir, ok? Então, a gente tem aqui o seguinte: primeiro, a necessidade da alma, e a parte que eu achei mais importante é o próprio texto bíblico, que eu selecionei em amarelo. Depois, a santificação da alma, e depois a santificação dos pensamentos. Então, quando você lê esses três pontos, você vai perceber que eles se combinam entre si e você vai poder assimilar melhor o conteúdo vendo em um único plano, ok? A gente fecha então esse segundo tópico, cujo objetivo específico aqui foi o de relatar a mordomia da alma, e acredito que com essas ponderações a gente consegue fazê-lo, ok? A gente parte então para o terceiro momento da nossa aula, ou do nosso estudo, que é o terceiro tópico, a mordomia do espírito, que a gente passa a ver a partir do próximo slide. Aí a gente tem aqui o seguinte: primeiro ponto, andando em espírito, ok? E aí, para essa parte, eu achei melhor colocar também, tá, o segundo ponto, que é frutificando no espírito, junto, porque eles se completam entre si. Você pode estudar de uma única vez esses dois pontos. E o que eu tenho a dizer sobre eles é o seguinte: a minha opinião é de que esses dois trechos estão mais ligados à sujeição, que dá sentido à mordomia,
Ou seja, não se trata prioritariamente de administração dos bens espirituais, mas da capacidade de se submeter à vontade do Espírito de Deus, para que ele vença a nossa carne, ou seja, o nosso egoísmo, e gere o seu fruto em nós. De modo que, a partir disso, sejamos mordomos segundo a vontade de Deus. E para uma compreensão exata, você pode ler o capítulo 5 inteiro de Gálatas. Por quê? Você percebe que a administração dos bens de Deus não é como a administração das coisas do mundo. A administração das coisas de Deus acontece quando você tem a visão do Espírito, quando você anda conforme o Espírito. Mas para andar conforme o Espírito, você precisa se submeter a Ele, para que Ele faça a vontade dele na sua vida, como foi o próprio ministério de Jesus. Jesus não tem um ministério independente, mas ele diz que como ele aprende do Pai, assim ele faz. E ele começa se submetendo ao Espírito ao ser levado depois do batismo para o deserto para ser tentado. E assim exerce todo o seu ministério sob a autoridade do Espírito Santo, como o Ebed Yavé, ou seja, o servo obediente de Deus. Então, se submeter ao Espírito não tem a ver prioritariamente com a administração dos bens espirituais, mas sim com a sujeição que dá o preparo para a administração dos bens espirituais de Deus, ok? Tendo dito isso, a gente fecha então esse terceiro tópico, cujo objetivo específico aqui foi o de apresentar a mordomia do Espírito. A gente chega então ao final da nossa lição, a nossa conclusão, que diz o seguinte: a mordomia da alma e do espírito, juntamente com a do corpo, completa a conservação integral do crente. Zelar pela nossa interioridade e exterioridade diante de Deus é reconhecer que o Pai quer dominar tudo em nós e não somente partes da nossa vida. Por isso, sinta-se encorajado a expressar Cristo como seu Salvador. Esteja nele, seja santo. Para isso, Deus nos chamou. Espero ter contribuído com vocês, com essa síntese da lição, indicando um caminho útil que você possa, a partir da sua capacidade de extrair o conhecimento e trabalhá-lo, avançar no seu estudo, você que é aluno, aprender mais, e você que é professor, poder otimizar a sua aula e entregar um conteúdo mais objetivo e de melhor qualidade aos seus alunos, ok? Muito obrigado até aqui. Eu apresento a vocês mais uma vez o nosso curso, né, Aprimoramento 1, que é um curso rápido, específico e eficaz, com valor simbólico, onde você aprende a dominar a lição em 3 passos, ou seja, identificar a ideia geral da lição, destacar os pontos objetivos e conceituar o aprendizado, que é o momento em que a gente passa por um texto mais específico e mais elaborado, mais esmerado de algum livro teológico para trabalhá-lo, levando o conhecimento que você consegue a partir da lição para uma dimensão mais profunda, ok? E depois a gente entra no módulo de imersão bíblica, que a gente aprende repetição de leitura e indagação, leitura global, interpretação, vinculação do conteúdo e recursos de comunicação. É um módulo bem interessante e profundo. E por último, fontes do conhecimento, onde a gente trabalha a habilidade de acesso, que é a capacidade de obter e utilizar conhecimento de diferentes áreas da experiência humana, como subsídio que amplia o poder de comunicação do conteúdo gerado na etapa de imersão bíblica, ok? Fica aí para vocês. Então, o valor é simbólico, não tem objetivo mercadológico, mas sim poder democratizar o conhecimento a partir daquilo que eu tenho aprendido, dividir com vocês e poder também aplicar na própria EBD+, para entregar cada vez mais conteúdo gratuito de melhor qualidade e mais abrangente, ok? Então, agradeço imensamente a cada um de vocês pelo prestígio que tem dado ao meu trabalho, vocês que têm se inscrito no nosso canal e que têm nos seguido nas redes sociais, no Instagram principalmente. Muito obrigado, estou à disposição. O que eu puder fazer para ajudar,
estou aqui, ok? Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. Espero que a aula de vocês seja excelente. Desejo a todos uma ótima aula e a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser. Quem precisar me contactar, o número disponível de WhatsApp que está sempre no corpo da descrição do vídeo, ok? É só dar um toque no WhatsApp que eu respondo a você assim que possível. Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.